muito bem-vindos ao nosso canal, canal Pablo Bispo. Hoje temos a nossa quarta aula, melhor dizendo, a nossa terceira aula, porque tem uma aula que é introdutória, né? Ao curso de Organização da Educação no Brasil. E nós vamos entrar, então, numa série que vai analisar, vai dissecar, vai destrinchar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Nesse sentido, eu quero deixar bem claro o fato de que a LDB, citando o grandioso professor Carlos Roberto Jamil Coury, ela absolutamente não é uma lei qualquer. Ela é uma lei que merece de nossa parte toda a atenção, não somente pelo seu escopo e abrangência, porque ela vai disciplinar toda a educação escolar no Brasil, da educação infantil até o ensino médio, como também pelo fato de que no ordenamento jurídico, apesar de não aparecer como lei complementar, ela figura com esse status. Mas hoje, nós vamos fazer uma introdução breve. Eu não vou fazer, como se costuma dizer em educação, e retomar desde o tempo dos jesuítas. Não farei isso. Tivemos outras leis de diretrizes e bases da educação. A anterior a essa é a Lei 4.024 de 1961. Existem pessoas que dizem que a Lei 5692/71 é uma LDB e eu respondo peremptória e categoricamente que não, ela não é LDB. Ela é uma lei que regula o funcionamento do ensino de primeiro e segundo graus, assim como, ainda dentro do regime militar, a Lei 5.540/68 ela regulamentava a educação superior e a pós-graduação. Vamos então à LDB. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional ela é promulgada pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso em 20 de dezembro de 1996 e sendo a Lei 9394. Primeiro, eu quero fazer um breve resgate histórico. Breve. Porque, conforme podemos perceber, as leis elas não são o resultado mágico de algo que acontece na sociedade e passa, então, a ser universal, a ser absolutamente válido em todos os tempos e lugares. A LDB ela é resultado de uma série de lutas, e lutas muito fortes. Vamos sintetizar isso. Quem quiser saber mais a respeito dessas breves linhas que eu estou colocando, olhe na descrição do vídeo, vocês vão ver lá que eu estou remetendo para vários textos relativos à LDB, certo? E a sua construção. Especialmente um do Simon Schwarzman, chamado A Mão do Senador, me parece bastante interessante. Tem um texto do Carlos Roberto Jamil Coury falando sobre a LDB, então vou deixar essas informações para quem quiser se aprofundar mais. Hoje vamos ter uma introdução à LDB. Primeira coisa que precisamos saber é que desde a Constituição de 88 havia a previsão de uma lei geral da educação, conforme nós vimos. Tudo que está dito será regulado por lei, como no artigo 206, artigo 210, artigo 213. A lei a que se referia à Constituição viria a ser a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Muito bem. Nesse processo de 8 anos, até que ela fosse construída, houve um embate muito acirrado no Congresso. Imaginem, 8 anos até que chegássemos à formulação de um texto de lei, isso implica em muita briga, discussão, conhecendo e considerando o Congresso Nacional, que é dotado de figuras ilustres, figuras que têm muito a ver com o campo artístico e teatral, figuras que têm muito a ver com uma série de atividades como luta. Nós tivemos lutadores à época, nós tivemos todo tipo de pessoas, representantes do povo, teoricamente, ao menos. E aí, em algumas dessas sessões, desses 8 anos, houve até brigas em que foram os senhores deputados e senadores às vias de fato. Não vou dar nomes. Isso é muito perigoso no Brasil. Não pretendo fazer isso. Mas procurem ver nas notícias que vão de 88 até 96 e vocês vão achar em detalhes vários elementos desse processo.
Na prática, dois grupos se enfrentavam. Um grupo mais progressista, que podemos dizer que estava mais à esquerda, vinculado aos sindicatos, movimentos sociais, movimentos ativos da sociedade civil, alguns do terceiro setor, partidos então de esquerda como PT, PCdoB, PSB e outros. E um outro grupo aliado a empresários do ensino, setores conservadores de confissões religiosas protestantes e católicas e partidos então considerados mais à direita, como o antigo PFL, hoje chamado DEM, o PMDB, que hoje é MDB, mas que havia se rachado, então parte dele apoiava um projeto, parte apoiava outro, numa prática que ficou conhecido como fisiologismo político, ou seja, uma prática de um tipo de política baseada em trocas de favores, em trocas de cargos e etc. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque ao longo desse processo, chegamos a uma confusão tal em que havia 7 processos tramitando na Câmara ao mesmo tempo. E conforme eu já disse em aula anterior, precisa-se, para haver uma emenda constitucional e para a criação de uma lei desse porte, de 3/5 da Câmara e 2/3 do Senado, no quórum mínimo que houver. Bom, essa confusão, e foi uma confusão muito grande, convido vocês a lerem um texto de Célia Regina Otranto, também trabalha isso. Nós vamos ter aí um dado momento em que já não se sabia nem mais em qual tipo de projeto se votava. Um dos projetos que é colocado como substitutivo, o último deles, foi criado pelo então senador Darcy Ribeiro. E o senador Darcy Ribeiro, ele, já falecido há alguns anos, era uma das figuras da inteligência nacional, e incorporava também um pouco da, assim por ele mesmo dita, malandragem brasileira. Ele cria um substitutivo que une partes de um e partes de outro, concessões para a iniciativa privada, concessões para os movimentos sociais, e cria um projeto de LDB que é parecido com uma colcha de retalhos. Muito bem, esse projeto é colocado em votação, mas percebam vocês a argúcia, a astúcia e a audácia do que fora feito. Sabemos todos que em Brasília, em determinadas épocas do ano, é muito difícil encontrarmos um número significativo de parlamentares atuando. Muitos retornam para os seus estados de origem, especialmente no fim do ano. O que Darcy Ribeiro fez? Combinou com um número significativo de deputados e senadores aliados ao governo Fernando Henrique Cardoso para que permanecessem, e aí lança em votação substitutivo em sessão extraordinária na Câmara. Isso no dia 16 de dezembro. Senhores e senhoras, em 16 de dezembro em Brasília, as pessoas estão se preparando para o Carnaval, elas não estão nem pensando no Natal, já estão se preparando para o Carnaval. E então, o que acontece? Ficaram, na grande parte, aqueles que haviam sido meio que convocados, e o projeto é aprovado para ser votado no Senado no dia 18 de dezembro. E ele é votado em 18 de dezembro. Aprovado também, com 2/3 do quórum. Esse era o projeto da Ribeiro. E no dia 20 de dezembro, o presidente Fernando Henrique Cardoso sanciona a lei. Isso foi um alvoroço, porque a Lei de Diretrizes e Bases foi aprovada no momento que a maioria das pessoas não estava lá para discutir, o debate foi encerrado por uma canetada presidencial, foi a impressão que muitos tiveram, mas ainda assim seguiu todo o rito da legalidade, ele teve de ser chancelado e está aí até hoje. Nós temos uma LDB que ano que vem irá completar 25 anos. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa
mesmo, né? Ela tem 24 anos de existência, e ela sofreu, ao longo desse processo, uma série de modificações. Um número muito grande de modificações. Alguma coisa em torno de, se formos contar as modificações lineares, alguma coisa em torno de 300 modificações. Muito bem, isso é normal, porque ela foi feita de uma maneira tal que, nas palavras do professor Carlos Roberto Mercury, nós temos uma lei que ela poderia muito bem se adaptar tanto a governos mais progressistas quanto a governos mais conservadores. Ela deixa em aberto e ela é muito flexível em alguns pontos. Eu vou dar um exemplo. Um dos seus artigos vai dizer que o ensino médio será progressivamente universalizado. Faltou o que nessa pegadinha aí? Faltou o tempo, faltou o prazo. A LDB é uma lei importante. E a sua estrutura, para que possamos fazer essa introdução, ela é uma estrutura bastante intrincada. São 92 artigos. Um número muito grande de normas contidas nesses artigos. E ela tem uma divisão em 9 títulos. E nós vamos ver, então, nesses seus 9 títulos, ela vai tratar de uma série de temas. Tá? Os títulos, quais são? Um a um. O título 1 ver mais adiante, quando entrarmos na série Educação na LDB, artigo a artigo, em que vamos comentar os 92 artigos da LDB. Faremos alguns vídeos, não vai dar para fazer num vídeo só. Mas quem tiver isso vai ter um comentário e um comentário de peso. Esse mesmo comentário está disponível. Eu tenho a LDB comentada no livro Guia Prático da Educação, da Guia Prático da Política Educacional no Brasil, Ações, Planos, Programas e Impactos. E aí, depois eu deixo até o link para quem quiser ver. Mas o primeiro título é da educação e ele dá uma definição de educação. Ele vai dizer que a LDB ela serve para direcionar e fixar normas para a educação escolar. O título 2 repete em parte, mas acrescenta mais alguns princípios, e ele se chama dos princípios que estão presentes na Constituição. E, aliás, é muito importante reiterar e relembrar o fato do que eu já havia dito antes. A LDB complementa e amplia o que está disposto na Constituição Federal a respeito da educação. E o título 2 se chama Dos Princípios e Fins da Educação Nacional. O título 3 ele vai regular o direito à educação. E é do direito à educação e do dever de educar. Até então, boa parte dele, até o título 4, conforme vamos ver, ele pega a matéria da Constituição, repete e no máximo complementa e amplia. No máximo. Quem leu os artigos 205 a 214 da Constituição vai sentir que muita coisa está repetida aí. No título 4, da Organização da Educação Nacional, nós veremos as competências dos entes federados e também como elas se relacionam com a educação privada. O título 5 é enorme, é o maior de todos. Ele se chama dos níveis e modalidades da educação e ensino. E por que isso? Porque nós temos níveis. Quais são os níveis? Educação básica e educação superior. A educação básica é dividida em educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e a educação superior em graduação e pós-graduação. Veremos isso em detalhe mais adiante. E quais são as modalidades? Temos diversas. Nós temos a educação profissional, nós temos a educação indígena, nós temos a educação de jovens e adultos, a educação especial, a educação superior, nós temos vários tipos aí. Então, seguindo a sequência, esse título é dividido em capítulos, de tão grande que é. O capítulo 1º é a composição dos níveis escolares, o capítulo 2º é da educação básica, e aí o capítulo 2º é dividido em 5 seções. Seção 1, das disposições gerais, seção 2, da educação infantil, seção 3, do ensino fundamental,
Seção 4, do ensino médio. Seção 5, da educação de jovens e adultos. E aí entramos no capítulo 3, da educação profissional. Capítulo 4, da educação superior. E capítulo 5, da educação especial. Ufa, não é pouca coisa, hein? São quase 50 artigos, o título 5. Na verdade, do 21 até o 50, 39 artigos, quase 40 artigos. O título 6 vai tratar especificamente dos profissionais da educação. Ele define quem são esses profissionais, quais são os seus direitos e de que maneira eles estão vinculados à lei, seja do ponto de vista da remuneração, seja do ponto de vista das funções que vão desempenhar nas redes e sistemas de ensino. No título 6 também está colocado uma temática, que é um princípio ainda presente na Constituição, artigo 206, inciso 4º, que é a gestão democrática. Ele vai aparecer tanto no título 4 quanto no título 6. O título 7 trata de recursos financeiros, vai regulamentar a ação do Fundeb, conforme eu já disse anteriormente, do FNDE, e principalmente como se dá a ação redistributiva e supletiva da União. O título 8 fala das disposições gerais, ou seja, tudo que não pode ser incluído naqueles títulos, ele vem para as disposições gerais. Tá? Ele é um arremate. E o título 9 das disposições transitórias, ele abre para os novos marcos regulatórios. Ou seja, ele dispõe como a educação escolar vai se comportar no período posterior à LDB. Por exemplo, ele estabelece a periodicidade do Plano Nacional de Educação, ele repete a Constituição ao detalhar quais são as metas principais a serem perseguidas, etc. Temos aí, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, uma matriz ordenadora e fortemente ordenadora da nossa legislação. É claro, e eu quero reiterar isso, quero mais uma vez chamar a atenção para o fato de que a LDB, ela, apesar de possuir uma série de questões que são hoje absolutamente centrais e consideradas avançadas, ela está longe de ser cumprida, porque uma lei não se torna magicamente algo que vai se concretizar na sociedade. Ela depende de lutas, e assim como seu processo de construção foi de lutas dentro do cenário político brasileiro, o processo de aplicação dela é objeto de lutas, é objeto para nós de disputas que acontecem cotidianamente, não somente nas altas esferas do poder, mas também naquilo que vamos chamar de cotidiano da sociedade. Assim sendo, tenhamos em mente que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, ela ainda requer da nossa parte um conhecimento muito amplo, porque é a partir dela que o direito à educação é efetuado. Muito bem, essa é a breve introdução à LDB. É um pedaço de aula, um trecho de aula. Eu não posso nem colocar como uma aula completa, mas posso chamar a atenção para as próximas. Nas próximas aulas, veremos a LDB artigo a artigo. Então, a próxima aula, nós vamos ler e analisar toda a matéria que está contida nos títulos 1, 2, 3 e 4. Teremos uma aula temática, ainda falando artigo a artigo, só com o título 5º. E uma terceira aula com os títulos 6, 7, 8 e 9. Muito obrigado. Relembrando, eu sou Pablo Silva Machado, Bispo dos Santos. Trabalho com a Organização da Educação no Brasil. Trabalho na Universidade Federal Fluminense, onde sou professor associado na Faculdade de Educação. Para mim é uma honra e um privilégio que vocês estejam presentes. Então, por favor, deem uma força lá, deem um like, curtam, compartilhem, escrevam
no canal, se inscrevam, coloquem o sininho das notificações. Todo dia vem coisa boa. Até a próxima!